É com enorme alegria de iniciar aqui o segundo serviço, com o privilégio que Deus me deu para poder aqui transmitir uma mensagem aos irmãos, que tem como título Seu Plano. Todos nós fazemos planos, certo? Todos nós gostamos de fazer planos para que possamos ter algo de bom no nosso futuro, né? Quando vemos à nossa volta que tudo é instabilidade, então mais do que nunca devemos tomar cuidado e também prever já o presente e preparar o futuro. Quem aqui nunca fez um plano, por exemplo, para casar? Acredito que é um plano que demora muito tempo, o casamento. Quem não faz um plano, por exemplo, para comprar uma casa, ou construir uma casa, ou comprar um terreno, ou outra coisa? Então, por si mesmo, o ser humano procura sempre algo. E nada melhor do que planear para que tudo corra bem e para que os planos possam correr pela melhor. E regra geral, quanto mais conselho, quanto mais informação nós tivermos sobre o nosso plano, acreditamos que será melhor, porque vamos tirar mais proveito. E nós demos o início à introdução, que foi o sábio Salomão, que ele nos disse, no versículo 22 do capítulo 15, quando não há conselhos, os planos eles se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, o que é que acontece com os nossos planos? Eles se firmam. Vamos então falar sobre um plano que, regra geral, toda a gente sonha. Que é viajar. Quem aqui não gosta de viajar? Irmãos, eu gosto de viajar, gosto de conhecer lugares novos, culturas diferentes, construções, enfim. Quem é que não gosta? Então, regra geral, toda a gente faz sempre planos. E nós, neste mundo, temos sempre alguma coisa para usufruir. E vemos que cada um tem o seu plano. E cada plano exige empenho, exige tempo, exige gastos também. Então, irmãos, vamos tentar aqui dar uma ilustração de um plano individual de cada um para depois compreendermos qual o plano de Deus. Então, vou buscar visão humana para podermos entender a visão espiritual. O objetivo é esse. Normalmente, quando nós fazemos um plano, temos que ter alguns pontos em conta. Qual deles? Primeiro, definir um destino. Nós não vamos viajar ou fazer um plano ao calhas. Temos que definir um destino. E para esse destino, escolher um tema. Nós vamos, escolher um destino e vamos usufruir de quê? Da praia, das construções, da alimentação do país. Enfim, muitas coisas nós podemos ter em mente. Então, definir um destino e um tema para essa viagem. E também definir uma data e formas de deslocação, porque não é fácil. Nós temos que deslocar para certos países, mas depois, se calhar, de viajar de um país para o outro, fazer tipo como é que se chama? Um roteiro, não é? Um roteiro. Vamos a tal sítio, ficamos X dias num sítio específico, depois viajamos para outro sítio, vamos conhecer, sei lá, o que tiver aquele país de bom para nos mostrar e aprender com eles. E então também precisamos de encontrar alojamento, onde vamos ficar. Precisamos de encontrar locais específicos onde vamos comer e que atividades vamos fazer. Portanto, um plano exige muito tempo, muita dedicação, quando queremos levar a sério. Então, como começar esse plano? A forma mais fácil para fazermos algo é reduzir os custos, certo? Irmão, sem dinheiro aqui neste mundo não podemos fazer nada. Então é necessário já no preparo reduzir certos custos para juntar algumas economias. Além de decidir o destino, devemos definir e criar um plano, um roteiro. Nós mais que nunca temos aqui 2 experientes que fizeram a sua experiência durante 2 semanas, 12 dias e visitaram 5 países, 7 países. Nossa, acredito que não foi nada fácil. Ao longo, muito tempo, muita paciência e muita pesquisa.
para poder fazer tudo e correr pelo melhor. Mas mesmo assim, há sempre alguns imprevistos e tentar depois ir atrás do prejuízo para recuperar. Nós sabemos que não é fácil. E é sempre bom termos alguém para nos aconselhar. Temos o Alisson e a Larissa que acabaram por abrir um canal no Instagram que tem como título Arrisquei Viajar. Os irmãos que quiserem ver a experiência do Alisson e da Larissa e que eles aprenderem também, que nos podem ensinar, eu tenho aqui algum conselho aqui, como sabe Salomão disse, buscar alguns conselhos aqui aos irmãos para poder assim, poder usufruir. E não só. Também precisamos saber qual é a melhor época do ano para viajar, porque eu acredito que ninguém vai querer viajar no inverno, quando está frio e quando chove. Então, normalmente, regra geral, a época é sempre no verão. Portanto, se nós formos para a América, temos que viajar aqui no inverno, porque lá é verão, principalmente nos países do Sul. Então, quando é que mais, regra geral, viajar pela Europa? O espaço é entre junho, julho, época do tempo bom. Mas o objetivo, irmãos, não é fazer aqui um trabalho da agência de viagens e poder fazer promoções de viagens e alturas do ano para viajar e quanto dinheiro é que vão gastar e qual é o país que vão viajar. O objetivo não é esse. O objetivo é buscar no seu plano, no nosso plano, o plano de Deus. E o plano de Deus, além de Ele querer a nossa felicidade neste mundo, é querermos passar uma eternidade ao lado dele. Esse é o verdadeiro plano de Deus. E dentro dos nossos planos, que muitas vezes nem sempre corre como nós queremos, ou às vezes, irmãos, nós podemos ver que ao longo da pandemia que nós passamos, muitos planos foram cancelados, ou adiados até. Viagens que foram anuladas, sem falar que a qualquer momento está tudo preparado, tudo pronto, e de repente acontece um imprevisto, como foi, por exemplo, a ilha de Las Palmas, né? Muitas pessoas. É um país muito ensolarado, com temperatura agradável e muito turismo. E o que é que aconteceu? Muitas viagens foram canceladas por causa da erupção do vulcão, por exemplo. Acreditamos que muitas pessoas que fizeram planos para ir lá passar as suas férias, o dinheiro que eles investiram, os locais que eles reservaram, o hotel, etc., tiveram que ser cancelados. Mas, irmãos, com Deus é diferente. Os planos de Deus são sempre os melhores. E que possamos nós, nos nossos planos, incluir sempre a Jesus. Sempre. Porque sem Jesus, nada podemos. E qual é o objetivo dos planos de Deus? É que os planos no mundo é sempre para o eu, para o conhecimento, para o lazer, etc. Mas os planos de Deus, eles têm um propósito. Servem para nos levar mais perto dele. Sempre. É o que Deus deseja. Vamos falar de duas personagens na Bíblia que foram destinados para algo e que em qualquer momento os planos foram mudados. Os irmãos conhecem alguém que à nascença foi já por Deus escolhido para libertar um povo que estava escravo. Pronto, já dei algumas pistas. Quem é que estamos a falar? Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Só que Satanás sabia qual eram os planos de Deus, porque sabia que 400 anos depois de escravidão, Deus iria libertar Israel dessa terra a qual ele servia. E iria sair de lá com muitas riquezas. Satanás, sabendo isso, acabou por criar algo, isto é, queria mudar os planos de Deus quando criou um decreto através de Faraó a ir matar todos os meninos, homens dos hebreus, para que morressem. Moisés, quando nasceu, já estava destinado a morrer. É muito triste saber que uma criança, quando nasce, ele nasce para morrer. Mas, graças a Deus, nos planos de Deus, Moisés foi escolhido e ele não morreu. Ele foi levado para onde? Para junto com o inimigo. O cavalo de Troia, não é? Foi colocado dentro do inimigo. E ele lá foi onde recebeu a maior educação possível para se preparar. O plano de Deus era usar este homem para ser o instrumento
usado por Deus para libertar o seu povo. Vamos falar aqui sobre o que nos diz o Espírito de Profecia sobre Moisés e tirar umas lições para nós da vida de Moisés. Nos diz assim: considerai a experiência de Moisés, a educação que recebera no Egito como neto do rei e futuro herdeiro do trono era esmerada, isto é, a melhor. Recebeu a mais elevada educação civil e militar. Moisés sentia que estava perfeitamente preparado para a missão de libertar da escravidão a Israel. Então Moisés olhou para si e disse: eu, 40 anos depois, Moisés tinha aqui cerca de 40 anos, estava agora preparado com toda a educação civil e militar, agora para preparar este povo para deixar a escravidão. Mas aqui parece que Deus não via dessa maneira. Diz aqui que, mas Deus julgou de outra maneira. Sua providência destinou a Moisés 40 anos de experiência, onde no deserto, como pastor de ovelhas. Nós na lição da Escola Sabatina vimos que na vida do apóstolo Paulo foi preciso ele cair do cavalo. Moisés aqui, ele precisou de ter outra escola, além da escola civil que ele teve e militar. E Deus julgou que teria 40 anos, não é um curso de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, como muitos tiram, mas de 40 anos no deserto, como pastor de ovelhas. Que é que um militar agora pode aprender como pastor de ovelhas? Vamos saber porquê então. Diz assim: nessa obra, Moisés era atraído para mais perto do bom pastor. Tornava-se intimamente unido ao Santo de Israel. Não projetou mais fazer uma grande obra. Procurava fielmente cumprir, como sob o olhar de Deus, a obra a ele confiada. Via a presença de Deus em tudo que o rodeava, e a natureza inteira falava-lhe do ser invisível. Reconhecia-o como Deus pessoal e, meditando sobre o seu caráter, compenetrava-se mais e mais o sentimento de sua presença e encontrava refúgio nos braços do Eterno. Lindo. Vemos que ele, por 40 anos no deserto, a pastorar ovelhas, aprendeu mais de Deus do que 40 anos no Egito. O que é que podemos aprender com isto? Nós podemos aprender que não haverá nenhuma escola no mundo, não haverá plano algum que não ser os de Deus, que nos leva mais próximos do nosso Criador. Em todos os planos que nós podemos fazer, irmãos, temos que ter algo em conta. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo em tudo. Buscar sempre o primeiro do reino de Deus. E o resto? E a sua justiça. E mais? Mais nada. O reino de Deus e a sua justiça. Mais nada. Exatamente isto que Moisés precisou de aprender. Depender-se de Deus, confiar nele e não buscar por si mesmo os seus planos para executar os planos de Deus. Estão a entender? É que nós muitas vezes esquecemos que é Deus quem está aqui no comando. E muitas vezes queremos ser nós a pegar no leme. E nós sabemos que estes homens, quando quiseram fazer algo assim, não correu bem. E Deus providenciou para que estes homens pudessem aproximar-se de Deus, e Deus fazer por eles aquilo que eles não podem fazer. Vamos falar de outro homem, que também à nascença foi escolhido por Deus para libertar Israel de quem? Dos filisteus. Quem será esse homem? Muito bem. Falamos sobre Sansão, falamos sobre Moisés, que foi o homem escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão. Agora vamos falar de outro homem que foi escolhido para libertar Israel da servidão dos filisteus, da opressão dos filisteus. Sansão. Sansão foi escolhido à nascença, ou antes da nascença, onde um anjo foi enviado aos pais de Sansão para preparar o caráter deste homem para que este homem possa ser um futuro líder para libertar Israel. Mas parece que os planos deste homem não foram os mais corretos, não é?
Nós sabemos sobre a história de Sansão, que nos diz aqui, apesar de ele ter a melhor escola, de aplicarem, os pais aplicarem em prática tudo aquilo que aprenderam, de Sansão aprender tudo o que os pais lhe ensinaram, mas mesmo assim isto serve de aviso para nós. Diz assim, em Patriarcas e Profetas, página 568. O cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele pudesse estar preparado para realizar a obra que fora chamado a fazer. Mesmo no início da vida, esteve cercado de condições favoráveis para a força física, o vigor intelectual e, o mais importante, pureza moral. E os irmãos repararam que aqui tem um mas a preto, né? Aqui o mas, irmãos, nos devia assustar. Estão a entender? Porque foi um mas que lá no Éden que disse, mas sereis como Deus, né? Estão a entender? Esses mas nós temos que, quando disserem mas, espera aí, temos que já abrir as nossas orelhas e ficar atentos em todos os momentos que pode vir ali um perigo. É o que está aqui. Mas sobre a influência de companheiros ímpios, o que é que diz aqui? Sansão deixou aquele apego a Deus que é a única salvaguarda do homem e foi arrastado pela onda do mal. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova podem estar certos de que Deus os guardará. Mais uma vez aquela palavra bonita, mas se os homens voluntariamente se colocam sobre o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Estão a entender? Irmãos, Sansão aqui, ele teve a melhor educação possível. Ele teve um caráter invejável. Ele tinha uma força física invejável. Ele tinha um vigor intelectual invejável. E tinha uma pureza moral invejável. É isso que Deus quer de nós. Mas aqui diz que tudo isto foi posto, foi por água abaixo, entre aspas, quando ele se associou com amigos que não tinham a mesma crença, não tinham o mesmo ideal. Amigos que acabaram por dizer, não é bem assim como os teus pais ensinou, podes usufruir um bocadinho dos prazeres do nosso povo, temos mulheres bonitas, temos todo o tipo de alimentação, isto parece que houve uma liberdade, parece que foi Satanás. Certamente os vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecereis o outro lado, estão a entender? E não morrereis. Nós sabemos qual foi o fim trágico de Sansão. Não foi? É interessante que Sansão, ele tinha certos requisitos, porque ele era nazireu. E os nazireus tinham certas restrições de ser um povo peculiar, separado. Tinham certos ritos que deveriam cumprir. Tanto não rapar o cabelo, não rapar a cabeça, com a alimentação. Aqui Sansão tinha muitos requisitos para se afastar, isto é, digamos que o ponto mais alto de lealdade de Sansão com Deus era rapar o cabelo e quebraria ali o pacto com Deus. Mas não foi só aí, foi não comer do fruto da vinha, o sumo de uva, que é o vinho, não se corromper com mulheres, mas não tocar em cadáveres. Havia ali muitos rituais, muitos, como é que chama-se? Restrições que o mantinha conservado. Acabando por saltar uma restrição, outras restrições, e salta ao muro e acaba por se afastar daquele que lhe podia salvaguardar, que é o apego a Deus. E acabamos por, mesmo ele confessando o seu segredo à sua mulher, Dalila, não é? Com qual ele casou. O que aconteceu? Ela tentou cortar-lhe o cabelo. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. E por 3 vezes, Sansão acabou por confessar qual era o segredo, mas não como. E sabemos que, ao revelar o segredo a quem ele amava, acabou por perder aquele que o amava. E por muito tempo ele se afastou de Deus. Isto é, ele se afastou de Deus, não Deus
de Sansão. E sofreu. Ficou cego, né? Tiraram-lhe os olhos e tornou-se escravo. Durante aquele tempo, ele meditou muito. Durante aquele sofrimento, ele começou a compreender o quão fraco, o quão miserável, o quão pecador, o quão desagradável ele foi com Deus. Assim como o apóstolo Paulo também teve aqueles 3 dias para meditar sobre tudo o que tem feito ao longo da vida. Mas sabemos que Deus não abandona os seus. Deus teve misericórdia de Paulo e Deus teve misericórdia de Sansão e restaurou-lhe o apego, aquele poder que estava com Deus. E através disso, Deus cumpriu a missão que foi dada a Sansão. Não da melhor forma, mas vemos que os planos de Deus são sempre os melhores. Nós é que muitas vezes acabamos por sofrer as consequências quando os nossos planos não estão de acordo com a vontade de Deus. Em Jeremias capítulo 17 e versículo 5, tem um conselho para nós. Assim diz quem? O Senhor, não sou eu, é Deus. Maldito o homem que confia no homem. Uma maldição. Outra maldição. E faz a carne o seu braço. E aqui. E aparta o seu coração do Senhor. Estão a entender, irmãos? Aqui diz para nós não confiarmos no homem. Irmãos, nós aqui neste mundo não podemos confiar 100% em ninguém. Sabem porquê? Porque o 100% só Jesus. Ele é o único que não nos vai desiludir. É o único que nós podemos confiar 100%. E foi o único que morreu por nós. Estão a entender? Os nossos amigos, os nossos familiares, não morrerá por nós como Jesus morreu. Estão a entender? Porque se os nossos familiares morrerem por nós, mais tarde ou mais cedo eles vão morrer porque todos somos pecadores. Mas Cristo morreu sem pecado. Portanto, isso faz de Cristo o único. Estão a entender? Porque está escrito que não há maior amor do que este, dar a vida pelos seus. E o apóstolo João, ele também nos dá um alerta. Ele nos diz para, além de não confiarmos, porque maldito o homem confia no homem, que está escrito no livro de Jeremias, ele em 1 João capítulo 2, versículo 15, nos diz para não amar o mundo, nem no que no mundo há. Porquê? Diz aqui, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por outras palavras, voltando atrás, aparta o seu coração do Senhor. Porquê? Porque não podemos amar 2 senhores. Ou amamos a um e aborrecemos ao outro, ou aborrecemos a um e amamos ao outro. Então, irmãos, qual deve ser o nosso plano? Qual deve ser o nosso plano? Vamos dar o início ao novo plano. Não aquele plano, aquele roteiro, aquela experiência que nós podemos ter aqui, mas é necessário ter essa experiência para podermos ter outra experiência, que é outro plano. Fazermos um plano. Primeiro, definir um destino. Qual deve ser o nosso destino? Não ouvi? Muito bem. Irmãos, vamos fazer aqui... Vamos abrir aqui a nossa agência de viagens, a nossa igreja, e vamos convidar os irmãos para uma viagem maravilhosa. Nessa viagem nós temos um tema, certo? O quê? A palavra de Deus. Porquê? Porque ela é a luz para o nosso caminho. Estão a entender? Ela nos guia, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E também, definir o quê? Prioridades. Irmãos, para esta viagem é preciso definir prioridades nesta vida. Onde estão as nossas prioridades? Eu tenho que fazer várias perguntas para que cada um individualmente possa refletir. Que não seja cego, né? Mas que seja com um espírito aberto para que Deus possa trabalhar. Qual é a nossa prioridade neste mundo? A salvação. A nossa salvação deve ser a nossa primeira prioridade. Nossa segunda prioridade, qual deve ser? A salvação do nosso próximo. Simples. Nossa salvação em primeiro lugar e depois a salvação do nosso próximo.
E nesta viagem é preciso, irmãos, requisitos. É preciso primeiro um visto, porque ninguém vai para o céu sem esse visto. Porque nós, para viajarmos de certos países aqui na Europa, precisamos, por exemplo, um visto, um certificado digital, teste. Nós precisamos, se for para fora da União Europeia, de um passaporte, que tenha um visto para podermos dar essa autorização. E nós, para esta viagem, nós precisamos trabalhar, primeiro, o nosso caráter. Porque não é qualquer um que vai entrar nos céus, nesta viagem. Então precisamos trabalhar o nosso caráter. Eu pus aqui vencer o apetite. Porquê é que precisamos vencer o apetite? Irmãos, no céu só entrarão vencedores. Homens que, com a graça de Cristo, saem vencedores. Homens que conseguem, pela graça de Cristo, serem transformados. Não pode entrar um mentiroso, um cobiçoso, um avarento, um feiticeiro, um idólatra. Não pode entrar no reino dos céus. Então precisamos trabalhar esse nosso caráter e vencer o apetite. Isto é, se nós vencermos simples requisitos, estaremos preparados para vencer não simples requisitos, mas difíceis ou grandes requisitos. Estão a entender? Deus deu à sua igreja requisitos. Primeira, segunda, terceira mensagem angélica, uma separação, cuidado com a alimentação, deu-nos os seus mandamentos, incluindo a guarda do sábado. Tudo são requisitos para quê? Para mostrar a nossa fidelidade e a nossa prioridade. Estão a entender? Deus nos mostra aqui muitas maneiras para podermos ser aptos ou estarmos vistos para o céu. Mas tudo isto parece que aos olhos humanos é fácil. Mas por mais que nós tenhamos tudo isto definido e trabalhado, empenhado todo o nosso esforço no trabalho, sem o visto, que é o sangue de Jesus, não podemos sair desta terra. Estão a entender? Precisamos aceitar a Jesus, o seu sacrifício feito por nós. Então esse sacrifício é o único meio de nós podermos entrar nesta nave, que é a igreja, que nos vai preparar para nos levar para esse destino, a Nova Jerusalém. Irmãos, vamos falar sobre agora a igreja. Nós falamos sobre Moisés, sobre Sansão. Vamos falar sobre a igreja. Que nos diz assim: em todos os períodos da história terrestre, Deus tem tido seus homens da oportunidade, os quais disse: vós sois as minhas testemunhas. Tem havido em todos os séculos homens devotos que reuniram os raios de luz à medida que esta luz, ou que estes luziam no seu caminho, e que falavam ao povo as palavras de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Enoque foi o primeiro a fazer esta viagem. Porque ele, pela fé, já tinha aceitado os méritos de Jesus. Noé, Moisés, nós acabamos de falar de Moisés, e Daniel, e não só. E a longa lista de patriarcas e profetas foram ministros da justiça. Não eram infalíveis, porque eles eram falíveis. Eles eram homens fracos, sujeitos a errar. Mas Deus operou por seu intermédio ao entregarem selos para o seu serviço. Estão a entender qual deve ser o propósito da igreja? A igreja deve ser um todo, mas vemos aqui que no meio do seu um todo, Deus levantava sempre um no meio deles para que possam ser pregadores da justiça. Irmãos, nós nos tempos em que vivemos hoje, a justiça parece estar de longe. Nós vemos cada caso na televisão de homens que roubaram, homens que fizeram 30 por 1, né? 30 por uma linha, são condenados e julgados e saem livres. Onde é que está a justiça? Estão a entender? E sem falar que a justiça, ou a injustiça que está a ser praticada neste mundo, é principalmente a injustiça moral. Os parâmetros de Deus estão a ser todos enfrentados e julgados por terra. O mundo está a fazer tudo possível para destruir o que a palavra de Deus nos ensina, que é a única referência que nós temos para
sabermos o que é justo e o que não é justo. Vamos fazer uma comparação no meio destes homens. Nós falamos em Enoque, sabemos que ele andou 300 anos. Os irmãos sabem que nós não vamos andar 300 anos com Deus aqui, porque já ninguém vive esse tempo suficiente. Mas não interessa os 300 anos, o que interessa é o tempo que Deus nos dá, os anos que Deus nos dá a andarmos com Deus. Vamos falar sobre Noé. Porquê sobre Noé? Porque Jesus disse que antes da sua vinda, da sua segunda vinda, o mundo estaria como os dias anteriores ao dilúvio. Irmãos, isto é muito importante porquê? Porque eu hoje vejo na sociedade algo terrível. Eu vou já aprofundar isso. O que é que aconteceu nos dias de Noé? Os homens eram maus, o pensamento do homem era má continuamente. O homem se afastou completamente daquele que era o único que podia lhe ajudar e capacitar para não se tornarem maus. Porque a nossa natureza é má desde a nossa meninice. E sem a orientação de Deus, nós não conseguimos mudar essa natureza. É através da intervenção de Deus que a nossa natureza ela é subjugada. O nosso coração é transformado para aceitar esses princípios que nós não amamos. Agora, Noé foi chamado para construir o quê? Um barco pequenino? Não, um grande barco. Para quê? Para salvar a sua família e a vasta classe, a vasta raça de animais que existe hoje na superfície da Terra, que foram conservados dentro da arca. Qual era a mensagem de Noé? Arrependei-vos, convertei-vos, porque Deus vai destruir o mundo por um dilúvio, que era uma coisa que não era comum naquele tempo chover. No início era um orvalho que regava toda a erva, toda a vegetação. E além disso, Noé teve que construir um barco muito grande. E sabemos que Noé, enquanto construía, também pregava. E cada pancada que ele dava para construir esta arca era um testemunho de que algo estava para acontecer. Mas como é que era a condição do povo? Olha, eu vou ter que fazer uma viagem ainda, vou-me casar, eu ainda tenho muitos planos. E há ali um louco que está a construir um barco ali no meio do monte, no meio de uma montanha, porque os barcos constroem-se ali ao pé do mar, que é para poderem navegar. E estão a dizer que Deus vai trazer a juízo. Além de louco, ele era alarmista, porque dizia que o mundo ia ser destruído, porque aparentemente estava tudo bem aos olhos dos homens. É que nós hoje, vendo tudo acontecer à nossa volta, estamos a ver exatamente sinais que mostram que Jesus está prestes a vir. Nós estamos numa fase da história deste mundo, estamos a ter um privilégio enorme, um privilégio de algo que está para acontecer, uma mudança na sociedade, uma mudança na moralidade. Nós vemos, isto hoje já é o pão de cada dia, o vírus. Nós vemos vulcões, agora ultimamente, a entrar em erupção, cada vez mais. E vemos a natureza, em especial, agitação. Irmãos, eu vejo notícias cada vez mais espantosas, que me deixam tipo, nossa, como é que pode estar a acontecer isto em pleno verão? Como pode estar a acontecer isto em pleno inverno? O que é que está a acontecer com o nosso planeta? Isto são sinais que Deus usa para terminar com os nossos planos neste mundo. E para nos preparar para o mundo por vir. Vamos ler aqui na carta manuscrito, isto é, na carta 19, que a irmã White escreveu. Ela nos diz: Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas, as calamidades, constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará a instrumentalidades humanas, dúvida, o que Ele revela claramente aonde? A sua palavra. Então, irmãos, o que é que podemos ver com esse... Diz aqui que fala sobre
a natureza, atuações incomuns na natureza. Então, quando alguma coisa incomum acontece na natureza, podemos ver o quê? Que o check-in está a terminar. Estão a entender? Há um tempo para o check-in, há um tempo para a porta fechar. Continuando ainda, patriarcas e profetas. Quão frequentemente é que nós ouvimos sempre falar em guerras, rumor de guerra, terremotos, vulcões entrar em erupção? Isso sempre ouvimos. Mas parece que agora, quão frequentemente agora, ouvimos de terremotos e furacões e destruições pelo fogo, inundações com grandes perdas de vida e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza que estão desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas, irmãos, atenção a esta palavra, mas, em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Estão a entender que este mas é sempre para nos despertar? Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele, Deus, está escrito a preto, busca despertar o homem, ou homens e mulheres, para que sintam o perigo. Estão a entender? Sintam o perigo do quê? De perder a nossa vida. Tanto aqui neste mundo como a vida eterna. O objetivo de Deus é sempre despertar o homem a focar que hoje estamos aqui por um período de tempo. O homem por si mesmo, vou dar uma ilustração. O imenso mar. O mar é grande, certo? Aliás, nem conseguimos ver o outro lado. E o homem por si mesmo pega na sua mão, mergulha a sua mão no mar e pega a água. E a pouca água que ele pegou, ela vai perdendo-se por meio dos seus dedos, até não ter mais. Esse é o propósito de vida do ser humano aqui na Terra. Ele busca a sua vida para ela se perder. Os nossos planos aqui na Terra duram um pouquinho. São planos que pouco depois desaparecem. Estão a entender? Pouco depois se perdem. Mas o nosso foco é não lutar por um bocadinho de água, mas por todo o oceano, que é a vida eterna. É uma comparação de como é a vida do ser humano aqui na Terra. Ela aparece por um pouco e logo desaparece. Mas o que Deus tem preparado para nós é eterno, é imenso. Nós não conseguimos compreender. Nós acabamos de ler que, através desses acontecimentos da natureza, vemos a misericórdia de Deus a nos chamar. Irmãos, qual de nós, tendo uma viagem marcada, tendo já tudo preparado, já pagamos a viagem, já pagamos a estadia, está tudo pronto, é só nós agora entrar no avião e viajar, e de repente a nossa casa começa a pegar fogo. Começa a queimar tudo. Vamos perder tudo. Vamos fazer a nossa viagem com a nossa casa a ser destruída? Das duas, uma podemos fazer. Ora bem, já que a casa está queimada e não vamos poder fazer nada para a salvar, ao menos vamos usufruir da viagem que já está marcada e já está tudo organizado, né? Só que essa viagem não vai ser a mesma coisa, né? Vamos viajar preocupados com o que aconteceu com a casa. E a pergunta, depois de passarmos 1 ou 2 semanas de férias, quando voltarmos, vamos para onde? A casa está destruída. Onde é que vamos morar? O que é que vamos comer? O que é que vamos fazer? Irmãos, este mundo está prestes a pegar fogo. E nós ainda queremos fazer planos e planos e planos, achando que este mundo não vai pegar fogo. O que está escrito na palavra de Deus, o que mostra na natureza, é o que está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 13 e versículo 7. Que nos diz assim: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como um tesouro bem guardado e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição de quem? Dos homens ímpios. Deus promete trazer juízo ao mundo. E quem? Aos homens ímpios que vão se perecer. Deus mostra-nos aqui 2 destinos. Qual deles? Os seus planos que nos levam à morte e os planos de Deus que nos levam à vida. Não é? Deus diz: eis ponho diante de vós 2 caminhos.
a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz: escolhe a vida. Ele nos mostra aqui que a nossa casa está prestes a pegar fogo e nós temos que despertar, porque o objetivo de Deus é despertar, para não focar a nossa vida neste mundo, mas na eternidade. Nós não devemos estar sempre a lutar por causa de um bocadinho de água que nos vai desaparecer pelos dedos, mas sim pela imensidão do oceano. Mas, irmãos, o objetivo disto não é agora trazer muitos ao arrependimento só por causa do medo. Porque o medo, irmãos, não nos vai aproximar de Deus. O que nos aproxima de Deus é o melhor motivo que nos leva a Ele, é o amor. O amor que tudo suporta, que não levou em conta ao mal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é pela graça de Deus, em Cristo Jesus, que nós temos este visto para a eternidade. Irmãos, que o nosso objetivo, o nosso plano, seja sempre o plano de Deus, que é nos levar mais perto dele e estarmos todos juntos nessa nave, que é a Igreja, que nos vai preparar para nos levar para o céu, com o visto que é o sangue de quem? De Jesus. E para terminar, vamos ler com Jeremias capítulo 29 e versículo 11. Porque esses são os pensamentos de Deus em relação a nós. Eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se o nosso fim é a eternidade, Deus vai nos dar. Se o nosso fim é rejeitar o único meio de salvação, o único meio de estarmos nesta nave e viajar para o céu, Deus vai nos dar. Ele não vai obrigar ninguém. Ele ama-nos a todos. Ele usa todos os instrumentos possíveis para nos despertar a consciência e aceitar a realidade e sairmos desta ficção que o inimigo tem trabalhado para nos iludir e achar que não haverá um juízo, achar que não está a existir no céu o juízo investigador, onde Jesus está a interceder por nós, onde fará a última obra para nos redimir e nos preparar para a eternidade. Que Deus nos ajude, a partir de hoje, deste momento, tomarmos uma decisão de limpar os nossos olhos da cegueira espiritual e levarmos mais a sério a nossa salvação, porque está mais próximo agora de quando lá atrás aceitámos a fé. Esse é o meu desejo em nome de Jesus, para que possamos confiar em Deus e nos levar mais próximo dele. E que todos os nossos planos seja a vontade de Deus. Que Deus abençoe e nos ajude. É o meu desejo em nome de Jesus.